Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui no RH Academy e hoje eu vou te apresentar 3 evidências científicas muito robustas que vão te ajudar a entender quais são os riscos de se ignorar a cultura organizacional de uma empresa. Então fica comigo nesse vídeo até o final. E se é a sua primeira vez aqui no RH Academy, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nada e lembre-se que a gente está em áudio e vídeo aqui no YouTube e também no Spotify. Você pode nos acompanhar por lá, tá bem? Mas vamos lá para o conteúdo, né, que é o que de fato interessa. Quando a gente conhece quais são os riscos de se ignorar a cultura organizacional de uma empresa, a gente evita uma série de problemas reais que acontecem nos negócios, como, por exemplo, a gente evita problemas de contratação, que é encontrar a pessoa com o perfil adequado para trabalhar na empresa. A gente evita problemas de contratar fornecedores de capacitação, treinamento e desenvolvimento que não são capazes de conversar com a cultura da empresa. A gente evita problemas de, por exemplo, avaliar desempenho com critérios que não são congruentes com a cultura e nem com a estratégia da empresa. E é por isso que eu vou te apresentar aqui 3 evidências científicas bem robustas para te ajudar a entender quais são os riscos de ignorar a cultura organizacional em qualquer empresa, tá? A gente vai ver amostras grandes aí. Como que eu pensei em apresentar essas informações, esses dados para você? Eu vou apresentar um print do estudo, né, para que você conheça a referência que eu estou utilizando e se quiser você pode até acessar ela nos links que vão estar aqui na descrição para ler o estudo na íntegra, né, para estudar um pouco mais. Mas eu vou apresentar o ponto principal do estudo, ou seja, qual é o achado, a consideração, a conclusão principal, na minha opinião. Eu vou te apresentar também qual foi o método que foi utilizado para a gente ter uma ideia do tamanho da amostra, né, e o quão representativa ela pode ser. E também eu vou te sugerir ao final uma ação prática que você pode aplicar já depois que assistir esse vídeo aí na sua empresa, tá bem? Então vamos lá para o primeiro estudo, que é esse estudo aqui, tá? Ele foi publicado no Journal of Global Information Technology Management, ou seja, no Jornal Global de Tecnologia da Informação. Mas esse estudo, o título dele é O Impacto da Cultura na Gestão do Conhecimento. E ele apresenta uma meta-análise e um framework. Framework é uma estrutura, tá? É um desenho de um conceito. Muito do que eu faço aqui em vários vídeos no RH. Então esse estudo ele apresenta isso. Vale a pena muito você dar uma olhada nele na íntegra, né? Ler ele na íntegra, tá bem? Então vamos lá. Qual é o ponto principal desse estudo aqui? O ponto principal que os autores identificaram é que a cultura organizacional ela vai afetar como as pessoas aprendem, como as pessoas compartilham o que elas aprenderam, como as pessoas aplicam o que elas aprenderam e como o conhecimento flui dentro da empresa, tá? Então, se a gente não levar isso em consideração, as nossas iniciativas de treinamento, desenvolvimento, universidade corporativa, qualquer conceito que você queira trazer aqui, vão ter problemas, tá? Porque a gente precisa levar em consideração esse impacto que a cultura organizacional tem nos processos de aprendizado, tá? Só para a gente ter uma ideia do tamanho da amostra, tá? Esse estudo foi uma meta-análise, ou seja, um estudo que analisou resultados de outros estudos, então uma meta-análise com 52 artigos publicados, e nesse volume de artigos publicados e volumes de dados que os autores fizeram a meta-análise, a gente tem desde empresas, uma empresa de logística com a interação com o seu único cliente, então, portanto, uma empresa relativamente menor, até multinacionais com atuação em 100 países, tá? Esse estudo foi publicado em 2012. Então ele é uma amostra variada o suficiente que é possível fazer algumas generalizações. Então esse estudo é muito interessante sobre esse tema, tá? Mas qual é a ação prática que você pode adotar aí na sua empresa? O primeiro ponto aqui é que, já que a cultura afeta como as pessoas aprendem, como elas compartilham o conhecimento e como que isso é disseminado, como elas aplicam, né, o conhecimento e como isso é disseminado nas empresas, é muito importante que, como ação prática, você, dono de empresa, você, gestor, você, profissional de RH, seja capaz de estimular confiança,
e transparência, porque esses dois itens, confiança e transparência, ajuda a melhorar a gestão do conhecimento, que basicamente é a forma como as pessoas aprendem, entendem, compartilham, aplicam o que elas aprenderam dentro da empresa. Então, quanto maior for a confiança, quanto maior for a transparência das pessoas nelas mesmas e das pessoas na gestão e na empresa como um todo, melhor vai ser esse processo de gestão do conhecimento. Então, esse é o ponto aí, esse é um aprendizado, sim, na minha opinião, né? Você pode ler, você pode ter outros aprendizados aí desse estudo, mas acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse conteúdo aí, tá bem? Bom, um outro estudo, um outro aprendizado bem interessante aí que a gente tem desse mesmo estudo, né? É um ponto extra aqui que foi possível identificar. O ponto extra aqui é que, por ser uma amostra grande, com empresas em várias regiões do mundo, olha só que interessante aí, né? Os autores conseguiram identificar que a cultura organizacional, dependendo da maneira como ela está organizada, do quão fortalecida ela está, ela pode inclusive superar ou mesmo mitigar aspectos culturais de países diferentes ou mesmo de estados e regiões diferentes. Então isso é muito interessante e é especialmente importante quando a gente está falando de empresas que estão expandindo. Ou seja, eu vou abrir uma filial em outro país, eu vou abrir uma filial em outra cidade, eu vou abrir uma filial em outro estado do Brasil, por exemplo. Se você tiver uma cultura organizacional sólida, forte, que facilite o aprendizado, o compartilhamento do aprendizado e a aplicação do que foi aprendido nos processos de gestão do conhecimento, essa sua cultura pode se sobrepor ou pode facilitar a sua vida em regiões diferentes, de lugares diferentes do país e do mundo, que tenham culturas regionais diferentes. Então acho que esse é o ponto extra aí, bem legal desse estudo, tá bem? Vamos lá para o próximo estudo. O próximo estudo também é uma meta-análise. O título é um pouquinho mais difícil, mas basicamente é um teste meta-analítico da associação da cultura organizacional com elementos do sistema de uma organização e qual é a validade preditiva disso tudo, tá? Dos resultados organizacionais. Eu vou simplificar bastante os resultados, porque esse é um estudo muito legal, mas ele acaba sendo um pouquinho mais denso, tá bem? O ponto principal aqui é que cultura organizacional, estratégia, estrutura, como a empresa está estruturada e organizada, liderança e práticas de trabalho, elas são interdependentes, ou seja, a cultura depende da estratégia, a estratégia da cultura. Esses dois elementos dependem da estrutura, tanto física quanto organizacional, famoso organograma. A liderança vai interagir com isso tudo e as práticas de trabalho vão ocorrer dentro desse contexto. Ou seja, essas coisas elas estão se relacionando a todo momento, portanto são interdependentes. E quanto maior for o alinhamento dessas coisas, melhor é a eficácia da empresa. É isso que esse estudo mostra aí, tá bem? Agora, vamos entender o tamanho da amostra disso tudo, tá? E também foi uma meta-análise, como eu falei no início, só que esse estudo aqui analisou 148 amostras independentes e olha só, foi feito com base em 26.196 organizações e envolveu mais de 556 mil participantes. É uma amostra muito grande, esse estudo é sensacional. Então ele está mostrando basicamente que quando a gente tem essas coisas organizadas, do ponto de vista da empresa e da gestão, a empresa vai ter uma melhor performance, uma melhor eficácia. Portanto, é possível predizer, eu consigo prever o futuro com base no alinhamento ou no nível de alinhamento dessas coisas aqui, tá? Então, qual é a ação prática para você aí na sua empresa? É trabalhar para integrar esses elementos da empresa para que a empresa tenha uma maior eficácia. Que elementos? Cultura, estratégia, estrutura, liderança e práticas de trabalho, tá? Esses são os elementos que vale a pena você trabalhar para entregar com base nesse estudo e nesse artigo. E aí agora um ponto extra para você também, tá? O que a gente consegue entender desse artigo aqui como ponto extra é que a cultura ela vai ajudar você, ela vai ser um ponto preditivo para os resultados organizacionais. Então, se a cultura for congruente com a estrutura e com a estratégia, é possível predizer que a empresa vai ter melhores resultados do que a sua concorrência, tá bem? E aí, a gente chega num momento em que eu preciso fazer uma perguntinha muito importante para você. Qual é a sua maior dúvida sobre cultura organizacional? Escreve ela aqui nos comentários para eu saber se eu consigo te ajudar aí a produzir mais materiais para resolver as suas dúvidas. Então, comenta aqui qual é a sua maior dúvida sobre cultura organizacional, tá bem?
Bom, vamos lá pro próximo conteúdo, né? Então, o próximo conteúdo, o próximo estudo que eu estou trazendo para você é Cultura Organizacional e Inovação, também uma revisão meta-analítica da literatura, ou seja, os pesquisadores aqui, eles estão tentando estabelecer qual é a relação, se a cultura organizacional influencia na inovação, se ela facilita, se ela dificulta, e vamos entender isso melhor, tá? O ponto principal desse estudo aqui é que a cultura organizacional ela vai afetar a capacidade de inovar de uma empresa. Esse é o ponto de base aí desse estudo, tá? E olha só, eles fizeram esse estudo, eles publicaram esse estudo analisando 43 outros estudos, e esses 43 outros estudos somados conseguiram analisar mais de 6.340 empresas. Então, é uma amostra grande. É um resultado que dá para a gente olhar e pensar, cara, isso funciona, porque se funciona para 6.000 e tantas empresas, acho que vai funcionar para a minha, tá? Então, vale a pena a gente aprender aqui com isso. Bom, qual é a ação prática, né, desse estudo? A ação prática que eu sugiro para você ela não é tão simples, apesar de ser mais simples colocar aqui no slide do que, enfim, executar ela no dia a dia, né? Mas a ação prática que eu estou propondo é cultivar uma cultura organizacional que equilibre flexibilidade e controle com orientação interna para os clientes e orientação interna para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Porque esse equilíbrio entre controle, flexibilidade, orientação interna e externa, ajuda a fomentar a organização. É isso que esse estudo está nos mostrando. Eles dizem, olha, se vocês conseguirem equilibrar isso dessa forma, você vai ter uma empresa flexível e inovadora, mas sem perder as suas características de, por exemplo, estabilidade e geração de resultados. Só para a gente ter uma ideia, tá? E entender isso um pouquinho melhor. Uma cultura de desenvolvimento, por exemplo, eu preciso desenvolver a empresa, normalmente essa cultura ela vai estar mais orientada para externo, ou seja, o que os clientes querem, o que o mercado quer, por isso ela vai se desenvolver para alcançar esse mercado, e para que ela consiga alcançar esse mercado, ela precisa ser flexível o suficiente para promover a inovação, porque os segmentos de mercado, ou as percepções, as necessidades dos clientes acabam mudando com uma velocidade maior. Então, por isso, quanto mais olhando para fora, quanto maior for o olhar para fora, para o mercado, e maior for a flexibilidade, mais eu me adapto e mais eu consigo crescer, tá? Mais eu consigo desenvolver a empresa. Já no outro ponto, né, uma cultura com uma orientação externa, ou seja, ela olha bastante para o mercado, mas é uma cultura que se preocupa em ter o controle das suas operações, esse tipo de cultura ajuda muito a promover a produtividade e a eficiência da empresa, enquanto que uma orientação flexível e externa não é tão eficiente, mas ajuda no crescimento. Já no outro ponto, uma cultura com foco interno, ela olha mais para o público interno, para as pessoas que trabalham na empresa, para os funcionários, e que tem uma flexibilidade maior, ajuda muito e favorece no desenvolvimento das pessoas que trabalham dentro dessa empresa. Já uma cultura que tem um foco interno, ou seja, ela olha mais para o público interno, e ela se preocupa mais com controlar as coisas internamente, ela ajuda muito na estabilidade dos resultados. Então, esses pontos extras desse estudo que eu acabei de te apresentar ajudam a gente a entender um pouquinho melhor que tipo de ação ou que tipo de cultura eu preciso fomentar na minha empresa, de acordo com o objetivo que essa empresa tem, com a estratégia que essa empresa tem. E agora conta pra mim aí, você está gostando desse conteúdo? Se você está gostando e ainda não é inscrito, por favor se inscreva, ative as notificações e também me segue e segue o RH Academy em todas as redes sociais que estão aí no universo, inclusive aqui embaixo você pode encontrar todas elas, tá? E agora a gente vai entrar nos pontos principais desse nosso vídeo aqui, desse nosso conteúdo, tá? Então eu vou trazer para você aí 4 pontos principais e o primeiro já está na tela, ou seja, uma cultura organizacional, ou seja, o risco de não levar em conta a cultura organizacional pode trazer bolhas dentro da empresa, tá? Ilhas, ou seja, as pessoas estão cada uma na sua bolha, não interagem com as outras pessoas da empresa e isso é péssimo para o compartilhamento do conhecimento. Isso é péssimo para o fluxo de informações, porque quando as pessoas estão atuando em bolhas dentro das empresas, talvez um setor, uma área tenha uma informação muito importante para o outro setor, só que como está cada um na sua bolha, não há esse compartilhamento. Então esse é o primeiro risco de não levar em conta
a cultura organizacional. É o risco de uma bolha ou criar ilhas dentro da empresa. Você vai ter problemas no futuro, tá? O risco número 2, obviamente, vai ser uma falta de alinhamento, ou seja, está cada um para um lado, tá? E também isso vai gerar uma dificuldade de executar a estratégia da empresa. Vamos imaginar o seguinte, como a gente falava anteriormente, a gente tem uma empresa que ela precisa melhorar a sua produtividade. Só que o pessoal está muito focado em crescimento, eu não consigo equilibrar as duas coisas. Não é que eu não consigo, é mais difícil. Então, se eu tenho a cultura apontando para um lado, a estrutura para o outro e os objetivos financeiros para o outro, eu vou ter problema, tá? Então, falta de alinhamento dificulta executar a estratégia da empresa e a cultura tem um papel significativo nesse ponto aqui. Já no item 3, um outro risco de não levar em conta a cultura é um risco de confusão das pessoas que trabalham dentro da empresa e de alta rotatividade das pessoas, porque simplesmente as pessoas não vão saber o que é esperado que elas façam. Tá? Inclusive tem pesquisas que apontam isso, que quando as pessoas sabem o que é esperado delas em termos profissionais e prazos e modos de fazer, elas performam melhor. Quando elas não sabem, fica cada um por si e gera uma confusão danada dentro das empresas, tá bem? E por fim, o quarto risco de ignorar a cultura organizacional é o risco de diminuição no desempenho e, obviamente, dificuldade de adaptação da empresa, dificuldade de inovação, tá? Então, esses 4 riscos aí, esses 4 pontos principais, eles estão baseados em estudos que a gente viu já nesse vídeo e todos os estudos têm resultados robustos, assim, são amostras grandes, milhares de empresas e foi possível a gente pensar o que tem de melhor de cada um desses estudos aí. Então eu espero realmente que você tenha gostado desse conteúdo de hoje aqui no RH Academy, espero que ele seja útil para você. E também eu quero te convidar para você se inscrever aqui na RH Academy, caso ainda não seja inscrito, ativar as notificações e também deixar o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse conteúdo e de vários outros conteúdos, tá bem? E também não se esqueça de acessar rhacademy.com.br, conhecer os programas de consultoria, treinamento e desenvolvimento para empresas e também conhecer a nossa plataforma de educação online para você crescer e se desenvolver na sua carreira, tá bem? Era isso, eu te vejo num próximo conteúdo, até mais, tchau!